eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Bom dia, pessoal da classe Josué. Mais um domingo a gente junto para estudar a lição da escola dominical. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Vamos abaixar nossas cabeças e nossa oração para iniciarmos o dia de hoje. Santo Deus, eterno Pai, nas tuas mãos entrego, Senhor Jesus, a vida das crianças da classe Josué, a vida, Senhor Jesus, das suas famílias, e suplicamos que nesse momento que o Espírito Santo, Deus, possa atuar no nosso coração, na vida de cada criança, trazendo a elas discernimento do Espírito Santo do Senhor e salvação de Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nossa lição de hoje, ela trata sobre mais um personagem da Bíblia Sagrada. Agora, mais especificamente sobre a vida de Paulo. Só que para falar da vida de Paulo, a gente vai ter que dar um passinho atrás e falar da vida de mais pessoas da Bíblia, de mais pessoas que viveram na época de Paulo, que viveram junto com ele, para poder dizer tudo que ele fez, ou tudo não, né? Começar a contar um pouquinho da história dele. Os textos bíblicos que nós vamos usar estão em Atos 6, que fala sobre a instituição dos diáconos da igreja. Na nossa igreja tem diácono, vocês sabem, né? Então, os diáconos, eles são instituídos lá no Novo Testamento. Então, Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, que fala sobre outro personagem muito importante na defesa do Evangelho, Estevão. Estevão era um homem muito importante na defesa do Evangelho. Atos 8 e Atos 9. Então, todos esses 4 capítulos vão tratar sobre o tema da nossa lição de hoje. Nós não vamos ler eles todos aqui, senão fica muito grande, tá bom? Pensando nesse novo nascimento, é que a nossa lição de hoje vai tratar sobre a expansão da igreja, sobre como a igreja cresceu. Jesus foi morto, crucificado, Jesus ressuscitou e foi embora para o céu, foi assunto ao céu, né? Foi embora para o céu compartilhar o reino dele, com o Pai dele. E nos prometeu que um dia iria voltar. Enquanto Jesus não volta, ele nos deixou uma missão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E foi isso que os apóstolos fizeram. Todos começaram a crer na história de Jesus, porque era uma história muito verdadeira, muito convincente, e uma história que não tinha como ninguém esconder. O homem morreu, ressuscitou, ou seja, venceu a morte, ele era Deus, não tinha como esconder isso. Por mais que os altos oficiais de Roma e que os judeus também quisessem esconder, porque eles não gostavam de Jesus, isso era quase impossível. Jesus foi embora para o céu e a igreja dele continuou fazendo a obra. Chegou um momento que os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, estavam muito atarefados, porque tinha que cuidar dos pobres, tinha que cuidar das pessoas que não tinham nada, só tinham a igreja que estava nascendo, e eles já não tinham mais tempo nem de pregar o evangelho direito. Foi então que eles decidiram criar o quê? Instituir os diáconos. Olha, escolham 8 homens da vivência de vocês para que sirvam a igreja do Senhor. Na nossa igreja tem diácono. E foi nessa instrução do livro de Atos que eles atendem a esse pedido, e os diáconos são instituídos para quê? Para ajudar a igreja do Senhor, para ajudar a cuidar dos pobres, né? Ajudar a cuidar daqueles que eram mais vulneráveis na igreja. Então, os diáconos foram escolhidos naquele tempo pelos discípulos, e um deles se chamava Estevão. Estevão era um homem muito abençoado por Deus, realizava muitos milagres entre o povo, e por isso isso chamou a atenção dos discípulos de Jesus, chamou a atenção do povo naquele local, né?
Então ele e mais 6 homens, eu tinha dito 8, falei errado. Ele e mais 6 homens foram instituídos diáconos naquele tempo. Estevão era perseguido, porque as pessoas tinham inveja dele. Ele, como era uma pessoa muito abençoada, um homem muito bom, um homem que cria e fazia tudo que Jesus ensinou, as pessoas tinham inveja de Estevão. E essas pessoas, os judeus daquela época, chegaram a pagar gente para mentir, para inventar calúnias contra Estevão. E Estevão teve muito problema com isso. Estevão foi assim, na linguagem de hoje eu diria, Estevão foi processado. Só que era um processo muito do injusto. Acusaram Estevão injustamente. Estevão foi acusado. Acusaram ele injustamente. Fizeram a ele muitas acusações falsas e ele teve a oportunidade de se defender. Lá no livro de Atos, fala que Estevão se defendeu. Lá no capítulo 11, a defesa de Estevão, ele junta todas as pessoas que estavam acusando ele e se defende. Olha, eu não fiz isso, o que aconteceu foi assim, assim, assim. E nesse discurso de defesa, ele fala de Jesus e fala do Senhor e fala do plano de salvação de Jesus Cristo. Eles não quiseram ouvir nada. Quando acabou o discurso, eles arrastaram Estevão para fora e apedrejaram Estevão até a morte. Ele foi tomando pedrada até morrer. Uma das últimas palavras de Estevão antes de morrer foi: Senhor, recebe o meu espírito. Não considere essas pessoas culpadas. Ele pediu para que o Senhor tirasse do coração deles toda a culpa. Toda a culpa. Porém, nesse momento do apedrejamento de Estevão, tinha uma pessoa lá fundamental também no Evangelho de Jesus, vendo tudo que estava acontecendo. Essa pessoa se chamava Saulo, Saulo de Tarso. Ele era um oficial romano, uma pessoa ilustrada, muito estudada, um homem muito poderoso. Ele era conhecido por perseguir os cristãos. Todo mundo que dizia, eu sou amigo de Jesus, Saulo prendia e matava. Era mais ou menos assim que acontecia, não gostava de Jesus não. E Jesus, como faz as coisas de forma que o nosso coração humano não entende, o que Jesus fez com Saulo? Fez ele nascer de novo. Resgatou a vida dele para que Saulo pregasse o Evangelho. Vocês acreditam que ele conseguiu fazer isso? Pois fez. Saulo estava um belo dia indo para uma cidade chamada Damasco. Ele estava no caminho de Damasco. Ele estava andando junto com um grupo de pessoas que tudo indica que sejam oficiais como ele, né, os subordinados dele. Ele estava indo nessa estrada, andando até que ele viu uma luz enorme, um clarão imenso. E esse clarão, ele não conseguia olhar, porque era muito forte, ele fechava os olhos. E esse clarão perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa é uma história fantástica que está lá no livro de Atos, está aqui no livro de Atos, vocês precisam ver. Atos 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo ficou sem entender nada. Meu Deus, persigo quem? Quem é você? Meu Deus, o que está acontecendo agora nesse lugar? E Saulo, nessa ocasião, ficou cego. No capítulo 9, nos versículos 4 e 5, falam exatamente o que aconteceu nesse momento da conversão de Saulo. Diz assim, ó: e caindo por terra, por causa do clarão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém dizer. E ele levantou na hora, cego, sem enxergar um palmo diante do nariz, e entrou na cidade. E lá na cidade, todo mundo ficou mudo, né, do lado dele, ninguém falava nada com ele. Ele entrou na cidade e foi embora, levado para Damasco. E chegou em Damasco e falou assim: ó, você tem que entrar, você vai ficar numa casa e vai receber uma visita de um homem do Senhor. E assim foi feito. Levaram Saulo para uma casa. Saulo ficou lá sem enxergar um palmo diante do nariz, e daqui a pouco chega a visita do homem do Senhor, que era Ananias. Ananias foi visitar Saulo, mas Ananias também muito ressabiado, tá? Porque quando Deus disse a ele, na noite anterior, falou assim: olha, Ananias, você vai à rua direita, na cidade de Damasco, você vai entrar numa casa, você vai encontrar um homem chamado Saulo, eu quero que você ore por ele. Ananias perguntou assim: Saulo, aquele que mata cristãos?
Tipo assim, o que eu vou fazer lá na casa junto com o Saulo, que não pode saber que eu sirvo a Jesus, senão vai me matar? E Deus disse a ele, Jesus disse a ele, Saulo, o Ananias, faz o que eu estou te mandando, tá bom? E Ananias, obediente, foi. Chegou lá no versículo 10, a Bíblia começa a falar dessa visita de Ananias. Ananias foi lá, encontrou Saulo, fez do jeito que ordenou o Senhor a ele e do jeitinho que Deus mandou. Então, apesar de ter muito medo de Saulo, Ananias foi, fez o que Jesus mandou e chegando na casa onde Saulo estava, a primeira coisa que ele fez foi orar. Botou as mãos em cima de Saulo e orou. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e ele tornou a ver. Então Ananias foi, fez a oração por Saulo, e Saulo voltou a ver. E logo que ele volta a enxergar, Saulo já não era mais a mesma pessoa. Saulo havia se convertido ao Senhor Jesus pela atuação do poder do Espírito de Deus e do Senhor Jesus na vida dele. Ele viu, o próprio Deus falou com ele. Jesus pergunta a ele no caminho de Damasco, por que você está me perseguindo? Por que me persegues? Então Jesus tratou com ele, perguntou a ele. E Saulo, nesse momento, que fica cego e depois recobra a visão, começa a ver de novo. Depois que esteve com Ananias, Saulo começa a falar de Jesus Cristo, a falar tudo de errado que ele fazia com o povo de Deus e com Jesus Cristo, e começava a pregar também do poder do Jesus que o fez nascer de novo. Então, Paulo, que agora já não se chama Saulo mais, quando ele se converte a Jesus Cristo, o nome dele é mudado, então ele muda e volta e começa a se chamar Paulo. Paulo é um homem fundamental na obra do Senhor. Paulo vai pregar em todas as cidades, recobra a visão, começa a ver de novo. Depois que esteve com Ananias, Saulo começa a falar de Jesus Cristo, a falar tudo de errado que ele fazia com o povo de Deus e com Jesus Cristo, e começava a pregar também do poder do Jesus que o fez nascer de novo. Então, Paulo, que agora já não se chama Saulo mais, quando ele se converte a Jesus Cristo, o nome dele é mudado, então ele muda e volta e começa a se chamar Paulo. Paulo é um homem fundamental na obra do Senhor. Paulo vai pregar em todas as cidades circunvizinhas. Ali ele vai viajar muitas viagens missionárias. Depois do livro de Atos, muitas cartas, as cartas de Paulo seguem, muitas cartas de todos os lugares onde ele foi, onde ele conheceu as pessoas, onde ele pregou o Evangelho, ele escreve carta para esses irmãos. E o testemunho de Paulo fez com que o Evangelho do Senhor Jesus se multiplicasse na terra de forma extraordinária. Porque ele era um homem que odiava a Deus. E a partir do momento que ele entrega a vida dele ao Senhor no caminho de Damasco, quando ele entende o que Jesus Cristo fez por nós, ele começa a pregar o Evangelho e a falar do amor de Deus a todas as pessoas. Então, peça a papai e a mamãe para ajudar vocês com a leitura desses capítulos de Atos, façam a lição da escola dominical, estudem mais em casa para vocês entenderem melhor sobre a vida deste grande homem do Evangelho, tá bom? Até semana que vem. Beijo para vocês. Eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola, eu vou para a escola. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para